Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Rede TV News e você é muito bem-vindo. Boa noite. Frio chega para valer em partes do Brasil. Em Santa Catarina, nevou pela primeira vez no ano. E você vai ver nesta edição do Rede TV News também. Rio Grande do Sul se prepara para a chegada de um ciclone tropical. Nessa manhã já foi possível observar o aumento de intensidade dos ventos em todas as áreas do estado. Na região sudeste, a temperatura também cai. Os termômetros chegaram a registrar 9 graus nas primeiras horas do dia aqui em São Paulo. Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, é transferido para sistema penitenciário. A filha dele contou o que sentiu ao saber da prisão. Óbvio que a primeira sensação é a mais importante, é a alívio de que ele finalmente foi preso. No Pará, juíza é encontrada morta dentro do carro na garagem do prédio onde morava com o marido. Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje uma medida provisória que muda a tabela do frete rodoviário de carga. Pela manhã, em Sergipe, Bolsonaro inaugurou um trecho da duplicação da BR-101. O trecho entregue nesta terça-feira tem 40 quilômetros e liga as cidades de Propriá e Capela. Também foram concluídos os acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa de Sergipe com Alagoas. As obras receberam investimentos de mais de 200 milhões de reais e estavam paradas há 12 anos. Segundo o governo, a duplicação vai beneficiar cerca de 120 mil pessoas que moram nos municípios do norte sergipano. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ressaltou que a pavimentação foi feita com concreto, o que faz com que ela dure mais e seja mais segura. Isso também é respeito aos nossos caminhoneiros, presidente, que têm mais segurança para transportar nossas cargas e são tão importantes para fazer com que esse país siga o caminho do progresso. O presidente destacou o esforço do governo para fazer com que a economia do país retome o crescimento após a pandemia. Temos um governo que mais do que se preocupa, trabalha e mostra serviço para todo o Brasil. Lamentamos a perda do poder aquisitivo por essas questões, da política do fica em casa, a economia de ver depois e também por causa de uma guerra lá fora. Mas estamos voltando à normalidade. Hoje o governo anunciou mais uma iniciativa para tentar amenizar os efeitos do aumento dos combustíveis. O presidente editou uma medida provisória que muda a tabela do frete para o transporte rodoviário de cargas. A partir de agora, a tabela terá de ser reajustada toda vez que o preço do óleo diesel tiver uma variação superior a 5%. Antes, o reajuste era feito quando o preço subia 10%. A tabela mínima de fretes é controlada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Passando-se para 5%, o caminhoneiro autônomo terá maior possibilidade de cobrir os seus custos operacionais com os ajustes no valor do frete praticado. O Ministério da Saúde foi alvo de uma tentativa de ataque hacker nesta segunda-feira. De acordo com a pasta, assim que houve a suspeita de invasão, acessos foram suspensos para preservar informações de algumas plataformas digitais, como a Conect SUS. À tarde, todos os sistemas da pasta já estavam funcionando normalmente. O ex-ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, foi submetido hoje em Brasília a uma angioplastia, depois de sofrer um princípio de infarto na manhã de ontem. Ele se sentiu mal enquanto capinava o próprio sítio, próximo ao Distrito Federal. Logo depois do mal súbito, Santos Cruz foi levado às pressas ao Hospital das Forças Armadas, onde passou por um cateterismo. Cruz permanece internado em observação, mas fora de risco. O ex-deputado Arthur Duval, do União Brasil, teve o mandato cassado. Ele ficará inelegível por 8 anos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a cassação do mandato do ex-parlamentar por 73 votos a 0. Arthur Duval é o primeiro deputado cassado pela Alesp em mais de 23 anos. O processo foi aprovado no Conselho de Ética no último dia 12 de abril. 8 dias depois, Duval renunciou ao cargo.
Mesmo assim, com a decisão de hoje, ele perderá os direitos políticos por 8 anos, segundo a lei da ficha limpa. Arthur Duval foi acusado de quebra de decoro, depois que áudios dele vazaram em aplicativos de mensagens. Nas gravações, há frases sexistas sobre as refugiadas ucranianas. O ex-deputado diz, por exemplo, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Uma tempestade causou estragos e assustou moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. E as imagens da chuva e do vendaval são impressionantes. No início da tarde de ontem, o dia parecia ter virado noite. E em poucos segundos, a enorme nuvem que se aproximava engoliu a ponte Rio-Niterói. Vem ela, hein? Aí, engolindo a ponte. Quem atravessava a ponte passou sufoco. O trânsito chegou a ser interrompido. Esses motociclistas precisaram encostar. Mesmo assim, tiveram dificuldade para manter as motos paradas. Se não segurar, tá levando as motos todas, filho. Na ponte, filho. Do outro lado da ponte, a chuva chegou ao centro da cidade, provocando medo. O vendaval invadiu este hortifruti e houve queda de energia. No terminal, era impossível aguardar os ônibus nas plataformas de embarque. Nunca vi nada parecido, hein? Olha isso! Uma tempestade aqui no terminal, ó. No camelódromo, prejuízos. Depois da tempestade, poucas barracas ficaram de pé. Já na Zona Norte, houve chuva de granizo. Funcionários de uma delegacia chegaram a recolher pedras de gelo. 2 policlínicas suspenderam o atendimento hoje e 8 escolas municipais paralisaram as aulas. E com a chegada de uma frente fria, as temperaturas despencaram em grande parte do estado de São Paulo também. Na capital, a prefeitura prepara algumas ações para abrigar e aquecer quem mora na rua. Os termômetros hoje marcaram 9 graus nas primeiras horas do dia. Nas ruas, o sol nunca foi tão disputado. O solzinho aqui, quentinho aqui, ó, tá bom. Ajuda, né? Ajuda bastante. Quem saiu para trabalhar logo cedo até tentou se esquentar, mas foi difícil espantar o frio. Olha, foi muito difícil. Tive que estar toda encapotada aqui e ainda estou sentindo um pouquinho. Os termômetros chegaram a marcar 9 graus aqui em São Paulo. E o jeito para tentar espantar o frio foi reforçar o agasalho. Ó, vou até mostrar para vocês. Ó, a meia, touca e mais o casaco que ficou lá na empresa. Muito frio. Reforçando o agasalho, um chocolate quente, um cafezinho quente, aí vai bem. Se tá difícil para quem tem uma roupa quentinha para vestir, imagine a situação para quem mora na rua. Diante das baixas temperaturas, a Prefeitura de São Paulo decidiu intensificar as ações e serviços de atendimento e segurança alimentar para essa parcela da população. Haverá a expansão de 2.000 vagas na rede socioassistencial da cidade e a ampliação de agentes sociais e equipes de saúde, que farão a distribuição de cobertores, sopas e bebidas quentes. Também será disponibilizado o transporte para pernoites em centros de acolhida. Medidas necessárias para enfrentar o frio que ainda teremos nos próximos dias. E a massa de ar frio começa a perder força a partir da próxima semana. Até lá teremos aí pelo menos até a próxima quinta, sexta-feira, condição de ventos intensos, não só no mar, mas também na faixa leste, principalmente dos estados do sul do Brasil. Há quem diga que nessa época as pessoas ficam mais elegantes, mas o clima gelado sempre vai dividir opiniões. Eu não sei se é verdade. Acho que a gente fica mais quentinho, seja como for. Em Divinópolis, Minas Gerais, a polícia investiga se um morador de rua morreu de frio na última madrugada. O corpo não apresenta sinais de violência e os médicos do SAMU não conseguiram identificar a causa da morte. Na cidade, a mínima foi de 15 graus e chegou a chover nas primeiras horas do dia. De acordo com a prefeitura, a população de rua conta com 2 casas de apoio, uma de passagem e outra de acolhimento, que funcionam 24 horas. Com o mau tempo no Rio Grande do Sul, mais uma morte foi registrada. Os bombeiros encontraram o corpo de um homem às margens do Lago Guaíba, em Porto Alegre. O barco onde ele estava foi jogado contra as pedras e afundou.
Esse naufrágio teria sido causado pela aproximação do ciclone extratropical Iaquecã. No Rio Grande do Sul, o fenômeno já provoca ventos de mais de 100 km por hora. O vento e o frio intensos não deram trégua em nenhuma hora do dia. Algumas quedas de árvore já causaram transtornos na capital devido à intensa ventania. Nessa manhã já foi possível observar o aumento de intensidade dos ventos em todas as áreas do estado. É como se dividíssemos o estado ao meio. No lado oeste, os ventos não passam dos 60 km por hora. Na parte leste, podem ter rajadas de até 100 km. E no litoral, com o mar muito agitado, o vento pode chegar a 110 km. E como será que os gaúchos estão se preparando para o ciclone? Estou aproveitando enquanto ele não chega para fazer o esporte, né? Porque a hora que chegar a gente vai ter que ficar escondido em casa, então... Tô com roupa um pouco mais do que o habitual aí para caminhada matutina. Além do vento forte causado pelo fenômeno, existe o risco de chuva forte, porém isolada. As temperaturas caem bastante e a chance de neve em trechos de maior altitude. Esse tipo de fenômeno não é comum em ondas de frio. Desta vez nós temos a formação de dois sistemas, né? 2 ciclones que vão se juntar e ganhar intensidade. E ele tem um pouquinho de atípico no sentido de que ele se forma no mar e aí ele vai se aproximar da costa. A Defesa Civil vem monitorando o evento. Aulas em escolas e faculdades públicas e privadas foram suspensas. Que as pessoas procurem um local seguro, né? Se tiverem a possibilidade de permanecerem em casa, se tiverem essa condição de ficarem abrigados, principalmente nos momentos, né, de rajadas de vento. É possível comparar o Iaquecã, que atinge o estado, como um furacão categoria 1. A projeção dele, através do Instituto de Meteorologia, mostra a formação de um olho no centro da tempestade, uma característica de ciclones tropicais. E com tantas mudanças no tempo, como é que será que fica a previsão para todo o Brasil para amanhã? Chegou a hora da gente conferir juntos com Gabriela de França. Olá, boa noite. Também tivemos os primeiros registros de neve em Santa Catarina. O dia começou com os flocos de neve caindo em várias cidades, como Urupema e também São Joaquim. A gente vê aí nas imagens. O fenômeno é raro, nada comum para maio. O inverno nem começou, por isso muita gente aproveitou para acompanhar aí a neve de perto, mesmo com as temperaturas negativas. Em Bom Jardim da Serra fez 2,4 graus abaixo de zero. Mesmo assim, o pessoal fez festa aí para a chegada da neve. Bom, gente, para acontecer a neve é preciso muitos fatores, mas principalmente muita umidade e baixas temperaturas. Foi isso que aconteceu por causa desses dois sistemas aqui. A gente tem a alta polar na Argentina, que está levando aqui frio, derrubando as temperaturas no sul do país, e também um sistema de baixa pressão que está espalhando umidade do oceano e frio também em direção ao continente. Por isso, ainda tem previsão de neve no sul do Brasil. As temperaturas seguem baixas, mínima de apenas 3 graus em Curitiba e a máxima não passa dos 14 em Porto Alegre. Esse ar polar ganha força nas próximas horas, vai se espalhar aqui por todo o centro-sul do Brasil e vai conseguir derrubar as temperaturas até em áreas do norte, como aqui em Porto Velho, onde a temperatura não passa dos 24 graus, até Cuiabá, que está acostumada aí com calorão amanhã, mínima de 14 e mínima de 12 graus apenas em Brasília. E quarta-feira vai ser mais um dia bastante gelado no Mato Grosso do Sul. Tem previsão de geada em Campo Grande, com mínima de apenas 5 graus. Em Belo Horizonte, as temperaturas ficam entre 8 e 20 graus apenas. Também deve ter geada ao amanhecer aí no sul de Minas. E até os cariocas vão sentir friozinho, a máxima não passa dos 24 graus. São Paulo pode se preparar para baixas temperaturas até o final da semana, tá? Amanhã, mínima de apenas 5 graus e mesmo à tarde a máxima deve ficar abaixo dos 14 graus, friaca mesmo, tá? E olha, além de neve, baixas temperaturas, geada, tem alerta da Marinha para um forte vendaval e mar agitado, tudo por causa de um ciclone extratropical, olha, que está aqui no oceano e que vai provocar ventos de até 110 km por hora e ondas de até 4 metros de altura entre a faixa leste do sul do Brasil até o Rio de Janeiro, então fica aí o alerta. Amanhã eu tô de volta com mais informações do tempo para você. Até lá, tchau, tchau.
Exclusivo, o Rede TV News mostra uma polêmica na Universidade Estadual do Ceará. Um grupo de alunos pichou blocos da instituição como forma de protesto. Outros estudantes não concordaram com o vandalismo e cobriram as pichações. Veja agora na reportagem de Emerson Tchalian. Estas imagens mostram um bloco da UES sendo pichado por alunos do curso de Ciências Sociais, no campus principal em Fortaleza. Com a universidade em obras, o prédio é compartilhado com estudantes de administração. Além das paredes externas, as salas de aula também foram vandalizadas. O clima ficou tenso depois que este aluno de Ciências Sociais divulgou um vídeo assumindo a autoria da primeira pichação. Se você está achando ruim, meu amor, gaste do seu dinheiro também, compre a tinta branca e vá pintar o bloco de novo. Foi exatamente o que este aluno fez. Esse é o Ian, o aluno de administração que aparece apagando a pichação. Ian, por que você tomou essa atitude? Cara, não só eu, mas como vários alunos de administração, ficamos tristes, ficamos até um pouco com raiva da situação. É ruim para assistir aula, é ruim para o aluno ver, então muitos alunos não concordaram, a gente decidiu se unir e pintar os blocos. As obras da UES, contratadas pelo governo do estado, somam mais de 4 milhões de reais. O bloco pichado passou por uma reforma recente e foi entregue há 2 semanas. Nós estamos esperando esse bloco há mais de 5 anos e aí, após ele ser entregue, os alunos do outro curso vieram e picharam isso como um ato revolucionário, dizendo eles, mas desnecessário, né? Porque eles estão acabando com o patrimônio público e deixando cada vez a universidade mais precária. Os alunos de Ciências Sociais que picharam os blocos não aceitaram a reação dos que apagaram. E ali são os porcos da administração que estão invadindo aqui, ó. Não estão deixando a gente se manifestar, bando de Eu achei que os dois lados eles estavam incoerentes, tanto a forma de manifestação do pessoal de Ciências Sociais e tanto a forma de, tentar meio que silenciar um movimento, né, que os outros estudantes estavam fazendo. Eu acredito que não tem certo nem errado, acho que os dois foram equivocados na maneira que eles se expressaram. Nossa produção procurou os alunos de Ciências Sociais, mas ninguém respondeu. Este áudio mostra a posição de um dos estudantes. Eles querem diálogo? Não vai ter diálogo com essas pessoas. Os alunos estariam protestando pelo atraso nas obras e pelas condições gerais da universidade. Nós esperávamos entregar os blocos, assim como os centros acadêmicos reformados, já em condições de ocupação pelos estudantes. Infelizmente, isso não foi possível por conta do atraso, né, no cumprimento dessa obra por parte das empresas que venceram a licitação. A direção da UES realizou uma reunião com os grupos envolvidos para tentar acalmar os ânimos. A UES defende todas as formas de manifestações artístico-culturais do estudante, não só incentiva, né, como apoia os estudantes, mas as formas lícitas de manifestação, né? Ela é contrária a quaisquer atos que contrariem a legislação vigente. A pichação constitui um ato de vandalismo e, portanto, não autorizado. Constitui um ato de deterioração, de degradação do patrimônio público. E, como tal, é punida, prevê uma pena de até 1 ano de detenção para os seus autores. Não houve registro de boletim de ocorrência. Uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro e em São Paulo apreendeu mais de R$300 mil em espécie, além de dólares e de euros. Os agentes deixaram a sede da Polícia Federal no centro do Rio no início da manhã. Residências e empresas nas zonas sul e oeste da cidade foram alvo de mandados de busca e apreensão. Em Ipanema, na zona sul, os agentes apreenderam mais de R$300 mil em espécie, além de dólares e euros. Também foram recolhidos celulares, mídias e documentos. A Operação Enterro dos Ossos, uma expressão para se referir ao fim de festa, é um desdobramento da Operação Patron de 2019 e da Operação Câmbio Desligo de 2018, para prender Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros. O objetivo agora é aprofundar as investigações de pessoas físicas que mantêm bens e recursos no exterior não declarados às autoridades.
Os policiais buscam elementos para comprovar a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisa em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa. Uma testemunha gravou o momento em que o perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, morto numa emboscada, foi colocado na van da Marinha para ser jogado num rio. O corpo dele foi enterrado hoje. Um adeus difícil de se dizer. Ainda sem entender os motivos para um crime tão cruel, amigos e familiares de Renato Cunha, de 41 anos, se despediram dele com aplausos. Do helicóptero, os colegas de profissão também fizeram uma homenagem ao papiloscopista da Polícia Civil. As nossas equipes da 18ª Delegacia, a nossa perícia, todas as nossas unidades distritais especializadas estão empenhadas em esclarecer todos os pontos desse bárbaro crime, dessa atrocidade que vitimou, destruiu aqui a família do policial Renato. Os suspeitos confessaram o assassinato e estão presos desde sábado. Bruno Santos de Lima, sargento da Marinha, é apontado como mentor da emboscada. Ele e o pai, Lorival Ferreira de Lima, são donos do ferro velho onde o crime aconteceu. Dares Fidelis Mota, cabo da Marinha, e Manuel Vitor Silva Soares, terceiro sargento, também participaram do homicídio. Essas imagens, gravadas por uma testemunha, mostram o momento em que Renato é colocado na van da Marinha. A ação acontece em frente a uma agência do INSS e dura cerca de 2 minutos. É possível ver pelo menos 3 homens tentando pegar o perito, que parece estar no chão, já ferido. Neste vídeo, Manuel Vitor, que dirigiu a van no dia do crime, contou à polícia detalhes das ordens recebidas por Bruno na hora de jogar a vítima, que ainda estava viva, dentro de um rio na Baixada Fluminense. Ele mandou eu encostar aqui. Aí eu vim com a viatura. Quando chegou aqui, ele falou que aqui não. Mandou mais ir à frente. Aí quando chegou aqui, ele falou, tá bom. Liga o alerta, abriu o capô. Eles abriram a porta do salão e eu fui para trás, abri a porta de trás. Certo. Porque naquele momento ali, para ser sincero, eu pensei 2 vezes em me jogar na água. Por quê? Eu sabia que era porque na hora que ele falou que ele era colega, eu sabia que o cara não era civil, não era ladrão. O crime aconteceu porque o policial civil encontrou vários produtos furtados de uma obra que ele estava fazendo aqui neste ferro velho. O estabelecimento é ilegal, funciona irregularmente numa área que pertence à Supervia, a concessionária que administra trens e metrôs aqui no Rio. Além disso, ele já tinha sido interditado porque fiscais da prefeitura encontraram aqui neste mesmo lugar várias mercadorias furtadas da Companhia de Limpeza Urbana. Mesmo com irregularidades, o ferro velho voltou a funcionar. Mas, na manhã de ontem, após o corpo do perito ser encontrado, o local foi interditado novamente. Agora, por determinação da polícia e da prefeitura, vai ser demolido. No Pará, um juiz afirma ter encontrado a mulher dele, que também é juíza, morta dentro do carro. Ele levou o veículo com o corpo até a delegacia. A polícia, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, afirmou ter discutido com a mulher, a juíza Mônica Maria Figueiredo de Oliveira, de 47 anos, ontem à noite. O magistrado disse ainda que Mônica teria saído de casa e dito que iria viajar. Hoje de manhã, ao chegar à garagem do prédio onde moravam, na capital Belém, João Augusto teria encontrado a juíza morta com um tiro dentro do carro. Ele falou que a mulher teria cometido suicídio, que a arma usada era dele e ficava dentro do veículo. O magistrado, então, decidiu levar o corpo até a polícia. Após prestar depoimento, João Augusto foi liberado e o corpo removido pela polícia científica. Um adolescente de 17 anos atropelou um grupo de pessoas na cidade de Paulistânia, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Dá para ver que o carro dirigido pelo adolescente não está em alta velocidade, mas isso não evita que ele acerte 4 pessoas que estavam paradas em um trailer de lanches. O carro passa por cima de uma jovem de 20 anos que teve fratura em uma das pernas. As outras 3 vítimas tiveram ferimentos leves. O motorista fugiu sem prestar socorro. O veículo, que estava sem licenciamento, foi apreendido.
O atropelador será investigado por ato infracional. Um policial militar também foi atropelado na capital paulista. A viatura dele estava parada na rua enquanto o PM revistava 2 pessoas. Um carro não consegue parar, atinge o agente e ainda bate na viatura. O policial foi socorrido. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele. Uma frentista em um posto de gasolina reage a um assédio praticado por um cliente. O caso aconteceu em Porto Alegre. Assim que o homem encosta a mão na coxa da mulher, ela parte para cima dele, dá vários socos na cabeça. Ele chega a cair, se levanta e continua apanhando. Um grave acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 pessoas mortas. Esse desastre aconteceu na BR-163 em Sorriso, Mato Grosso. O trecho é considerado um dos mais perigosos do estado. O motorista do coletivo ficou preso nas ferragens e teve o braço amputado no momento da batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há outras vítimas em estado grave e foram levadas para hospitais da região. O condutor da carreta teve ferimentos leves. Uma pessoa ficou gravemente ferida num acidente com um balão que levava 9 ocupantes da região de Porto Feliz, interior de São Paulo. O grupo saiu de Boituva. O piloto contou que precisou fazer um pouso forçado por causa da mudança repentina do vento. Segundo os bombeiros, 3 passageiros foram arremessados do balão e atropelados pelo cesto do equipamento. Uma pessoa segue internada. 8 pessoas já receberam alta. Um piloto de 30 anos morreu na manhã de hoje depois da queda de um avião monomotor que ele pilotava e fazia pulverização em uma fazenda de Brasilândia, de Minas, a 440 quilômetros de Belo Horizonte. Os bombeiros localizaram os destroços da aeronave em uma região de vegetação fechada. O piloto que prestava serviço em uma fazenda próxima ao local do acidente foi encontrado sem vida em meio às ferragens. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que uma das asas se soltou minutos após a decolagem. De acordo com a ANAC, a documentação e a manutenção do avião estavam em dia. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na ação, Bolsonaro pede que seja instaurada uma investigação para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo ministro no chamado inquérito das fake news. Na avaliação do presidente, foram cometidos 5 crimes: negativa de acesso aos autos, prestar informação inverídica sobre o procedimento, exigir cumprimento de obrigação sem amparo legal, desrespeitar o princípio da duração razoável da investigação e instauração de inquérito sem justa causa. Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais desse jovem, foi transferido para o sistema penitenciário. Agora, então, nós vamos ao vivo a São Paulo conversar com o repórter Guilherme Lopes. Boa noite, Guilherme. Quais são os detalhes que você tem a respeito dessa informação? Oi, Milena. Boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. Paulo Cupertino foi transferido já no final da tarde para o Centro de Detenção Provisória Chácara Belém, que fica na zona leste da capital paulista. Hoje pela manhã ele foi levado ao Fórum da Barra Funda, aqui na capital, passou pela audiência de custódia, onde a Justiça confirmou a prisão preventiva. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado contra o ator Rafael Miguel, de 22 anos na época, e os pais dele. Agora a polícia divulgou hoje mais detalhes a respeito dessa investigação. Depois de 3 anos, Cupertino foi localizado pelos investigadores. Os policiais disseram que ele usava disfarces desde quando retornou à capital paulista, isso há pelo menos 30 dias. Documentos diferentes, chapéus e até uma bengala, para não chamar a atenção das pessoas. Agora ele segue preso, aguardando a decisão da Justiça. A gente vai ver mais detalhes desse caso que repercutiu bastante na reportagem. Depois de 3 anos fugindo da polícia, se escondendo em diferentes estados e países, agora Paulo Cupertino terá um endereço fixo pelos próximos meses. A Justiça determinou que ele ficará detido no Centro de Detenção Provisória de Belenzinho, na zona leste de São Paulo.
A transferência foi no final da tarde, depois de passar por uma audiência de custódia que confirmou a prisão preventiva do empresário. Segundo as investigações, os policiais descobriram há 2 semanas que Cupertino tinha voltado a São Paulo. Desde então, os agentes passaram a monitorar os locais que ele costumava frequentar, até chegar ao endereço que Cupertino estava hospedado. Os investigadores montaram campana nas imediações do hotel na zona sul da cidade. E só ontem à tarde tiveram a confirmação de que se tratava mesmo do foragido. Segundo a polícia, ele estava hospedado no local há cerca de 30 dias. Essas imagens foram feitas momentos após a prisão e foram gravadas por câmeras de vigilância do hotel. No quarto, os investigadores encontraram chapéus, uma bengala, documentos e até tinta para pintar o cabelo. Encontramos esses objetos que muito provavelmente ele utilizava como disfarce. Provável que nos dias seguintes que ele ficava no hotel, usava roupas diferentes para não chamar atenção e não ser reconhecido. Ninguém desconfiou de nada. Pelo que aparenta, ele levava uma vida normal. Em junho de 2019, ele matou a tiros o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais do jovem, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos. De acordo com o Ministério Público, Cupertino não aceitava o relacionamento da filha, Isabela, com o Rafael. O crime aconteceu na zona sul de São Paulo, em frente à casa onde a filha morava com a mãe. Ele foi acusado de triplo homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Isabela Tibicherani, hoje com 21 anos, conversou com Sônia Abrão durante o programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Óbvio que a primeira sensação é a mais importante, é o alívio de que ele finalmente foi preso, mas também envolve o fato de que isso abala toda a estrutura da minha vida novamente. Ela disse ainda que não teve nenhum contato com o pai durante o período que ele ficou foragido. E agora espera que a justiça condene Cupertino à pena máxima. O único laço que eu não posso mudar é o de sangue, de resto, não considero nada e não quero nada. A gente continua falando desse caso que gerou muita repercussão. Ao meu lado está Jorge Lordello, especialista em segurança e apresentador do programa Operação de Risco aqui da Rede TV. Boa noite, Lordello. Obrigado pela presença. O que chamou muita atenção é esse período de 3 anos fugindo da polícia. Ele passou por 10 estados brasileiros, chegou a passar por 3 países. Como que ele conseguiu chegar tão longe? Guilherme, boa noite. É importante entender que o Cupertino é uma pessoa experimentada no mundo do crime. Década de 90 eu levantei, ele responde por 2 furtos. Em seguida ele responde por um roubo a banco, associação criminosa e depois por mais 2 assaltos. Ou seja, uma pessoa acostumada a lidar com a polícia e a fugir. Por isso, toda essa habilidade de mudar a fisionomia, comprou roupas e até uma bengala. Nós tivemos acesso a diversas fotos que possivelmente ele mudou a fisionomia, onde você não consegue reconhecer que era o Cupertino. Agora, Lordello, uma coisa chamou bastante a atenção é que ele usou muitos documentos falsos nesse período, inclusive uma certidão de nascimento falsa no Paraguai. Como que uma pessoa consegue ir tão longe com um acesso tão fácil a esses documentos? Guilherme, esse é o X da questão. Ele consegue fabricar documentos falsos e nós descobrimos que até carteirinha do SUS ele conseguiu fazer no Brasil para ter acesso ao serviço público estadual. Então nós observamos que as documentações falsificadas são dificilmente identificadas quando não são órgãos policiais. Ou seja, ele trafegou por diversos estados brasileiros, saiu do país e entrou diversas vezes, mostrou a documentação falsa e assim mesmo não foi reconhecido. Então fica aqui uma experiência que o Brasil precisa melhorar a qualidade dos documentos, colocar um QR Code para que a todo momento todos os órgãos possam confirmar que aquele documento é autêntico ou falsificado, pois se isso existisse no Brasil, como tem nos Estados Unidos, ele não conseguiria ter tanta facilidade de se homiziar da polícia por quase 3 anos. Agora, só para a gente finalizar, ele também foi longe porque ele tinha dinheiro, né? Inclusive, nesse caso, 2 amigos dele foram indiciados por ter ajudado Cupertino financeiramente. Agora, existe a possibilidade de outras pessoas de uma rede maior ter ajudado ele nessa fuga?
Com absoluta certeza. Hoje, às 11 horas, eu estive na Delegacia Geral, falei pessoalmente com o doutor Nico e a Polícia Civil já investiga mais 2 pessoas arrecadando provas que são amigos de crime que acabaram auxiliando esse homem com dinheiro. Agora, a Polícia Civil acredita que ele acaba retornando a São Paulo, num bairro próximo à casa dele, pois ele já não tinha mais nem força e nem dinheiro para se manter fugindo da polícia. Lordelo, muito obrigado pela sua atenção e participação. Eu volto com vocês no estúdio. Realmente muito triste esse caso. Obrigado pela participação, Lordelo, Guilherme. Assista agora ao programa Sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite. Boa noite.